Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, né? Você já sabe. E bababá, 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 é assim que funciona. O programa já está há 12 anos no ar, talvez não decorou isso, não decora mais. Prazer, muito obrigado por me receber na tua casa. Que Deus, o grande arquiteto do universo, já nos cubra com suas bênçãos, que a gente não pegue Covid, quem não pegou ainda, e quem já pegou que se cure, e assim. Aí o pessoal pensa que ele está louco hoje. Não, eu estou com vontade de conversar com o cara que está aqui do meu lado. E aí ganhar tempo é bom. Está aqui o Guto Pelúcio, do Grupo Sapiens. Você está bom, meu querido? Quando é que nasce o filho? Nasceu, já está Já nasceu? 40 dias já. Meu Deus! Menino ou menina? Os dois são um casal. Ah, é um casal. É que eu tive Covid, eu fiquei com o raciocínio meio lento. Não, é normal. Não, fique tranquilo. Tá aí, saúde, Guto. Ele já está várias noites sem dormir. Acordando 4 da manhã, coisa boa que tem, aquele cansaço maravilhoso. Um prazer estar aqui novamente, sempre batendo papo. Em períodos de pandemia, né, é um momento que a gente às vezes começa a bater papo para sair um pouco dessa loucura que é o dia a dia do empresário aí. É verdade, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Guto. Falar um pouco sobre a vida também do empresário nessa época tão difícil que a gente passa. Com certeza se reinventar e mudar. Acho que a criatividade do empresário deve estar assim em alta nesse período, né? E também é bom ver, discutir, falar um pouco sobre essa visão, sobre esse lado que também é importante. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá, eu vou chamar a vinheta, quando voltar tem muito assunto. Vamos falar da vida de empresário nessa situação, vamos falar do Grupo Sapiens, vamos falar daquele negócio lá da Câmara da Assembleia Legislativa que queria, não sei se queria ou quer ainda, tirar um pedaço da mensalidade, né? Aquilo ali eu acho que não é irrelevante aquilo ali. Né? É relevante que eu digo, para que eles querem fazer isso? Porque os caras estão cheios de problemas, os caras não veem os problemas que isso dá, mas tá bom. Época eleitoral é complicado. E depois, se der, a gente vai falar um pouquinho do Podemos, né, que fez aniversário na última semana. Com certeza, vamos tá? sim. Eu gosto do Podemos. Eu gosto do Léo também, na verdade. O Léo é gente boa. Tá, vou chamar a vinheta e vamos começar. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Uma das coisas que tem pegado muito nesse tempo de distanciamento restritivo é que as pessoas dizem, olha, eu preciso trabalhar para porque preciso comer. Aí vem outros que dizem, ele fala isso, o empresário, porque não é ele que vai para frente, né? De batalha é pegar o vírus. Aí, ao mesmo tempo, você tem ainda crescendo, esse mês de julho vai ser todo assim ainda. Acho que só agosto que deve dar uma acalmada e setembro deve começar a baixar. E espero que janeiro, fevereiro venha a vacina, né? Mas nossa vida mudou, né, cara? Olha que nossa vida era fevereiro, por exemplo. Os planos que a gente tinha para 2020. Mudou muita coisa na vida do cidadão. Tá. Então, como é que está sendo para você, da área de educação, acho que a última genuinamente porto-velhense dessa de educação, não sobrou mais nada, foi vendida, lacrou as portas. Me fala um pouco da tua vida. Bom, trabalhar com educação é de fato um prazer, né? Eu já falei aqui no programa sobre o vírus, ele acelerou um processo de evolução dentro do Grupo Sapiens que foi algo fantástico do ponto de vista de evolução de tecnologia. Foi muito rápido, a gente imaginava que tudo isso que a gente está fazendo agora demoraria pelo menos uns 5 anos para acontecer, mas a necessidade fez com que a gente fizesse mais rápido. Aí, erramos algumas coisas, acertamos em outras, estamos corrigindo, né, os problemas no meio do caminho, e tem sido assim uma grande experiência para a gente, quanto grupo que trabalha desde crianças pequenas.
até a pós-graduação tem sido um grande aprendizado. Para quê? Porque cada público ele reage de um jeito, cada público tem uma metodologia. Como a gente atua com públicos diferentes e em cidades diferentes, a gente viveu a pandemia primeiro em Manaus, que passou por aquela situação toda horrível que foi aquele colapso dentro do sistema de saúde. E hoje estamos vivendo esse momento aqui em Rondônia, então foram momentos muito interessantes de se viver. Uma das coisas que a gente teve de bastante sucesso foi se antecipar aos problemas. No segundo dia, a gente ficou sabendo da situação toda dia 16 de março. No dia 18 de março, a gente fez uma reunião com uma consultoria que a gente contratou, um consultor educacional que mora no Maranhão, mas ele trabalha no Brasil todo, no mundo todo. E os primeiros pontos que ele falava, assim, nós estamos preparados para ficar 4 meses afastado. Eu falo assim, esse cara é louco, como que a gente vai ficar 4 meses? O decreto fala de 15 dias, que negócio é esse de 4 meses? Só que ele viveu isso na Austrália, viveu isso em alguns países da Europa e ele estava mais antecipado. E aí, bom, todo empresário prepara um cenário pessimista e outro otimista, né? Então, que o pessimista sejam 4 meses. E essa antecipação nos ajudou bastante a enfrentar esse problema e estamos vivendo, né? Eu acho que esse é um ponto bacana de se viver. Um amigo falou assim, viveremos dias de incerteza, e como todo ser humano gosta daquela rotina, daquela certeza, a certeza que nós temos é que todos os dias serão incertos, então você consegue buscar no meio da incerteza algum tipo de segurança. Então a segurança que nós temos é que os dias são turbulentos. Perfeito. Thaís. Eu concordo com o Guto, eu acho que se antecipar ao problema, o planejamento, a organização de uma instituição ou de uma empresa é extremamente importante, e o sucesso de vocês com certeza vem dessa antecipação e dessa preocupação, né? Nenhum projeto ele tem sucesso sem antes ser planejado, sem antes ser implantado, ser corrigido e melhorado, né? E eu acho que isso é fundamental, e acho que o Grupo Sapiens vem como um exemplo positivo nesse sentido na educação. Eu vejo que meus filhos estudam em escola do governo. Infelizmente, apesar da gente ter uma estrutura gigante e com muitos alunos e com muitas escolas, a gente percebe que o despreparo de gestão mesmo da educação é muito claro. E assim, eu vejo pelos meus 3 filhos, eles estão sofrendo com a metodologia que foi assumida, que foi colocada para eles. É uma rotina que está fora da realidade de crianças de 10 a 14 anos. O de 13, 14, eu até acredito que ele esteja um pouco melhor, mas eu vejo que ele anda uma criança estressada, né, pela demanda que é colocada para ele. A pequena eu já abri mão, que perco o ano que vem refaz de novo, porque assim, eu realmente, apesar de dar aula para alunos, né, do ensino fundamental 2, eu dou aula técnica, e essas aulas são crianças que têm uma outra visão e que já estão preparadas de uma outra forma para o mundo e que já vem sendo adaptada ao longo do seu curso nessa questão das aulas virtuais. E a gente sabe que quem estuda online estuda mais, porque você não tem o contato com o teu professor, você não tem o olho no olho, você não pode tirar sua dúvida assim com tanta frequência, porque existem regras dentro existem regras dentro desse meio de formação. Então, eu vejo que a gente precisa realmente melhorar, e vocês estão realmente de parabéns, e espero que vocês obtenham, após essa crise, ainda continuem fazendo trabalhos desse tipo, fortalecendo, porque eu tenho certeza que é um sucesso, e a educação é tudo na nossa vida, né? A gente não chega onde a gente quer chegar sem ter o conhecimento, né? E o conhecimento podem te tirar tudo, você pode ficar sem emprego, sem dinheiro, mas o teu conhecimento, a tua experiência, a tua vontade
ela te faz crescer e se recuperar de novo, independente da dificuldade que você passa. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que, como eu disse, assim, viver a realidade do grupo de uma escola particular no momento desse é de fato um privilégio, né? Porque uma das coisas até do nosso grupo, nosso grupo, uma empresa familiar, sempre foi muito conservadora. Então, um grupo com muito pouco endividamento, com bastante possibilidade de alavancar. Então, quando chega uma crise dessa, o que o nosso grupo fez? Recorreu ao banco, se financiou, compramos Chromebooks, equipamentos para poder dar suporte para os alunos. Agora, no meio do ano, a gente vai entregar mais 400 Chromebooks, um para cada aluno, para justamente facilitar esse processo do ensino remoto. Mas você vê que educação, de fato, é um serviço que não é barato, ele custa dinheiro. E eu acho que depois que passar essa pandemia, as pessoas vão valorizar muito mais a educação do que valoriza hoje, né? O Brasil se valoriza muito pouco. Os órgãos de controle, eles têm acompanhado a educação como nunca. E eu falei isso para um representante dos órgãos de controle. Começaram a cobrar a qualidade do serviço público, medindo prova diagnóstica, qual que é a qualidade da educação, o que o aluno aprendeu, o que não aprendeu. Eu falei assim, a realidade é que nunca cobraram isso do serviço público. Os órgãos de controle querem cobrar se tem ônibus, se tem comida e se o trabalhador está indo ou não. Nunca ninguém perguntou se o aluno está aprendendo. Então, acho que o outro olhar que a gente começa a ver na educação, não só na pública, mas na privada também, é o aprendizado do aluno. E isso os professores têm se reinventado, porque naquele momento que você tem uma distância para o aluno e você começa a monitorar e medir o processo de ensino-aprendizagem, não é muito aquilo que você ensinou, mas é o que o aluno aprendeu. Então, acho que esse ponto, isso aí não é só da educação, acho que a grande mudança que tem nas relações de trabalho, que o ensino remoto, o ensino de home office fez, foi porque o trabalhador, o empresário brasileiro, ele controlava o ponto do seu trabalhador. E se ele chegava às 8 horas, saía às 18. E no momento que as pessoas estão trabalhando em home office, você tem que medir a entrega. Para mim, a produtividade brasileira vai subir muito depois dessa pandemia. Porque quando você começa a mudar totalmente uma relação de trabalho, e aí sim você vai conseguir entregar mais para as pessoas, você muda de fato a produtividade brasileira, das empresas e das pessoas também. Você começa a se tornar mais produtivo, né? A gente tem trabalhado muito e às vezes a gente fica se perguntando, né? Nossa, eu tenho trabalhado às vezes mais do que no período normal, mas o quanto de fato que a gente está entregando de resultado? Essa é um questionamento que você faz muito para você mesmo todos os dias. Então, acho que não só a educação, mas de maneira geral as relações de trabalho têm mudado muito por conta dessa nova dinâmica. Eu acho que é uma evolução muito grande no processo de vida, de aprendizado, da educação e do trabalho das pessoas, né? Não dá para ser diferente. A educação, você aprende para poder trabalhar. Então, esse processo de evolução do mercado de trabalho, da educação, ele foi fantástico nesse período. Eu concordo com você e acho que a gente tem que aprender bastante nesse momento difícil que a gente está passando. E eu vejo, Guto, que às vezes a gente fala sobre... eu acho que para vocês isso tem até foi acho que um pouco doloroso na questão de vamos baixar a questão da mensalidade. Não sei se todas entram no mesmo grupo, porque a gente sabe que existem empresas e empresas, né? Mas eu vejo que, mesmo sendo particular, elas tiveram um investimento, como você disse, né, 400 macrobooks para entregar para as crianças, porque você também não tem como cobrar que a criança tenha um aparelho celular com internet para poder entrar na plataforma, né, que acho que esse é o maior desafio do governo, porque muitas crianças... Também vai ser... A internet sempre foi o problema em Rondônia, a internet aqui sempre foi ruim. Imagina a quantidade de pessoas navegando num sistema que é ruim, né? No nosso prédio é internet por fibra ótica, mas até ela não está dando conta, né? Porque a gente tem oscilação e eu vejo os meus filhos lá brigando com a internet. Pai, que essa internet não funciona.
né? Não tem o que fazer mais. E não tem mais o que se Já fazer. dou melhor. Nós temos 100 mega em casa e não dá conta, né? Então, eu vejo que nesse sentido do investimento, eu particularmente sou contra de baixar a mensalidade, até porque os professores que estão ali, eles estão trabalhando e estão trabalhando muito, né? Porque o sistema de plataforma, ele requer que o professor trabalhe o dobro de horas do seu planejamento, como se ele estivesse em sala de aula. Se você falar para o professor, você prefere dar aula em plataforma ou aula em sala de aula, ele vai falar sala de aula, porque na sala de aula ele controla, ele faz, ele executa, ele tem o controle. Na plataforma ele não tem, ele tem mais ou menos, né? E se trabalha mais, porque você tem que preparar, você tem que corrigir, você tem que cobrar, é aquela coisa constante. Então, o que traz para você na questão de diálogo, né, com os pais, nessa explicação, o motivo, de repente, de não fazer essa diminuição de mensalidade, né? O que vocês trouxeram para os pais, que são os que, né, pagam, enfim? No Grupo Sapiens nós fizemos vários tipos de reduções. E ela não foi uma redução linear, ela foi uma redução por segmento. Nos segmentos, quando a criança é mais jovem, né, nós precisamos muito da família. Então, nesses segmentos, o desconto que a gente fez nas mensalidades foi maior. Não tem nada a ver com custo, né? A verdade que se diga é essa. Porque, como eu disse, não teve redução de custo dentro da instituição de ensino. O que teve, na verdade, foi uma parceria para falar para a família, olha, por conta dessa situação que a gente precisa muito contar com a sua parceria em casa, nós estamos fazendo essa redução enquanto durar a pandemia. Então, é algo que a gente fez naturalmente, superior até qualquer tipo de lei ou obrigação que os governos fizeram. Tanta gente tentou entrar na pauta, uma pauta que, se você olhar para o ponto de vista do mercado, ela mais prejudica o consumidor do que ajuda ele, não no momento, mas no futuro. Porque qualquer tipo de pressão que está acontecendo hoje, pequenas escolas, pequenas faculdades estão quebrando, e qualquer margem de preço que você tire das pequenas instituições, elas realmente vão à insolvência, é o que está acontecendo com pequenas escolas, e quanto menos concorrentes ficam no mercado, no futuro quem dita o preço são os grandes. Então, o mercado continua superaquecido, grandes grupos continuam comprando pequenas faculdades, e esses grandes grupos daqui a pouco colocam o preço que quiser, e as pequenas faculdades não conseguem sobreviver a essa lógica de preço. Então, no início, que a gente acha que são medidas que ajudam o consumidor, do ponto de vista de mercado, ela atrapalha muito o consumidor, e o consumidor não consegue enxergar, talvez, a um longo prazo. As medidas principais que ajudam, de fato, quem teve uma redução, uma perda de salário, uma perda de emprego, são medidas que não é um desconto pequeno que ajuda, é uma prorrogação gigante de 30%, 40%, 50% que você, de fato, salva ali o período letivo. Mas depois que passa por uma situação como essa, tem sempre uma reflexão de que, será que é essa escola que você quer? Será que é essa instituição mesmo que você quer para concluir a educação do seu filho? E da mesma maneira que a escola sempre faz essa pergunta, será que essa família que nós queremos também continuar trabalhando? É uma questão que você todo ano renova os votos. Com a escola funciona assim, todo ano você tem uma relação de entrega. Se você está entregando o suficiente para aquela família continua a acreditar e confiar o maior tesouro da vida delas dentro da sua escola. E se essa confiança se rompe, a família ela começa a buscar outro lugar que ela sinta confiança e aonde ela sinta que, de fato, o investimento dela está sendo suficiente. Então, é uma relação que acontece naturalmente. Nas escolas particulares, a queda já foi de 10% a 15% da carteira, né, por baixo isso. Tem instituição que já perdeu 30% dos alunos. E, do ponto de vista da rede pública, é uma preocupação gigante como que ele vai absorver todos esses alunos. Num estado que já está, né, já há alguns anos fechando no negativo, num estado que não tem dinheiro para prover a saúde necessária para a população, a gente não sabe ainda como que ele vai conseguir atender todos os alunos que vão precisar estudar. Então, alguma coisa precisa ser feita, e aí eu não falo nem só da ótica da iniciativa privada, mas da educação como um todo. Acho que ela vai precisar muito, muito apoio. É uma crise sem precedentes. Vou chamar o intervalo comercial no próximo bloco, então.
já superado esse ponto, vamos ter aí uns minutinhos para você falar do aniversário do Podemos. Tá bom? Jogo rápido. Continue comigo. É no lá. Outro cá. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento, né, de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também nos nossos telefones e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. Não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos, entregando para você o melhor sanduíche. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Cara, parabéns antes de tudo, que eu fiquei sabendo agora que você levou o Marcelo Suzuki pra lá, né? Isso, Marcelo Suzuki, nosso diretor de relacionamento e Mas, marketing. olha, cara, pense num cara que eu gosto de graça. Ele só é meio japonês, que nem a minha mulher, mas fora isso é tudo tranquilo. Ele é japonês. Manda um abraço pro Marcelo Suzuki. Manda, com certeza. Ele é um cara, assim, ó, mas pense num cara que você acertou. Tá? Ele tem... Foi uma aquisição que a gente fez, uma contratação no meio da pandemia, né? Todo mundo achando que se demite na pandemia, na verdade nós aumentamos o quadro. Nós reforçamos a parte de estúdio, estamos montando um estúdio e o Marcelo teve experiência já com TV, com Sim, comunicação. Marcelo tem tudo. É um braço que a gente está investindo muito dentro do grupo. Aí eu espero que eu tô lá para ajudar, tá? Com certeza. Tá, você tem 2 minutos para falar do aniversário do Podemos. Opa, aconteceu tem alguns dias, o Podemos, o partido que eu escolhi, né, fazer meu trabalho político. Partido diferente porque você acaba às vezes sendo chamado de xingado da esquerda ou xingado da direita. Você tem, quando você tem uma independência, o partido que mais cresce, a gente tem bastante alegria de falar isso, é um partido que coloca a democracia direta. Então, nosso aniversário aí foi nos últimos dias e é um prazer, né, estar nesse partido. Cara, olha, hoje aqui a gente falou de 3 coisas, né? A qualidade da Sapiens, na área de ensino privado, na área de Mamanda Caducando, né? Vocês têm de um pequeno ao grande, né? E falamos aqui também agora do Podemos e falamos da dificuldade nessa época de pandemia.
Mas eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir você falar, e eu vou te chamar isso, como é que vai ser a inovação a partir de agora no pós-pandemia? Qual vai ser o universo pós-pandemia? Ainda temos 2 minutos, se tu quiser dar só uma pincelada. Olha, o primeiro ponto que eu acho que o empresário ele tem que ser criativo nos dias de hoje. Eu acho que essa crise ela faz, de fato, a criatividade ser estimulada. E mudou totalmente a relação. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito... Toda a relação com o consumidor mudou totalmente. O empresário que estiver ligado a essa nova necessidade do seu cliente vai arrebentar. Um outro ponto que tem a ver com o empresário, tem a ver com política, tem a ver com um pouquinho de tudo isso, eu acho que as pessoas, os empresários, eles vão cuidar mais do coletivo. O empresário, às vezes, muito individualista, ele percebeu o quanto que é importante associação, trabalho em grupo, aproximar da política do governo, né? Porque nunca ninguém estava nem aí. Mas no momento que o governo disse se você abre, se você fecha, como você deve abrir, como você deve fechar, eles começaram a se preocupar um pouquinho mais com a política também. Então, eu acho que o empresário brasileiro ele está se reinventando também nessa pandemia, depois da pandemia, e não é só uma coisa tecnológica, é uma coisa cultural. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de valorização. Como eu tenho aí alguns segundos, eu acho que... 1 minuto, pelo menos. Falar com as famílias, porque como eu estou falando de uma mudança cultural, como eu trabalho com educação dentro da escola, uma coisa que a gente sempre gostou é que a família participe do processo de educação do filho, né? Muitas vezes a família delega isso muito para a escola. E um hábito, uma mudança totalmente cultural que a gente teve, foi que as famílias agora participam demais do processo de educação. Dentro de uma sala de aula, que ela está dentro do quarto do seu filho, a mãe assiste a aula junto. É verdade. Quando você passa uma tarefa para a família tem que fazer junto com o filho. De fato, isso mudou toda a relação do filho com a mãe. Imagina assim, para mim, uma das coisas fundamentais na minha formação foi a minha mãe tomar ditado antes de fazer a prova. Isso eram umas coisas que se perderam com o passar dos tempos, né? Professor de reforço, tudo isso. Então, eu vejo uma nova educação, uma nova família, uma nova relação entre as pessoas. Acho que é esse um ponto que eu acho que a gente não pode ficar só vendo as coisas ruins de uma crise dessa, mas tem que valorizar todas as coisas boas e todas as mudanças que ela trouxe para a gente, para o nosso dia a dia. Perfeito, é isso, concluindo. Guto, agradeço sua presença. Falar sobre educação é uma coisa que o nosso programa gosta bastante. Eu acho que a Sapiens e a sua visão empresarial e de ensino, de educação, é legal, é diferente do que a gente costuma trabalhar, né, aqui, e sempre agrega e sempre traz conhecimento de um ponto de vista diferente. A vocês de casa, agradeço e até o próximo programa. Fica firme, viu? Vamos, com certeza. Um abraço e até a próxima. Qual é o nome das crianças? Gabriel e Isabela. Um abraço para os 2 lindinhos, tá? E a tua esposa, a dona? Gabriela. Felicidade e saúde para toda a família, tá bom? Amém. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.